Salve galera! Eu trouxe aqui para a gente fazer a resenha do Dungeoneer Survival Guide do Douglas Niles, que saiu em 1986 da coleção que eu venho apresentando aqui, a coleção de Lombarda Laranja, né, a War and Spine, que é uma coleção gourmet, vamos dizer assim, uma coleção que saiu depois da trinca original do AD&D, que inclusive culminou no relançamento das capas. Foram 12 livros, hoje a gente vai resenhar então o Dungeoneer Survival Guide. Mas antes de eu falar nele, a gente vai resgatar um pouquinho de onde ele veio. Se a gente abrir, essa aqui é a minha réplica da caixa original do D&D, já apresentei ela aqui. Se a gente abrir, além de todos os suplementos, os materiais, a gente tem a trinquinha básica, né? O Man e Magic, o Monsters e Treasury e esse aqui, ó, que é o The Underworld e Wilderness Adventures. E esse material, ele traz a proposta de mostrar pra gente como gerar e criar dungeons para fazer dungeon crawl e como gerar e jogar o Hexcrawl, aventuras de exploração no selvagem ou nos ermos. E foi desse tipo de inspiração que materiais mais robustos, quando você começa a pensar no RPG como produto, onde você tem capas dessa qualidade, capa dura, o autor Jeff Easley, ó, que eu nem tinha falado muito dele, mas se você abrir aqui, ó, a capa é do Jeff Easley, que faz várias capas para o D&D e para o AD&D a partir ali dos anos 80. Quando você começa a pensar no RPG como produto, aquele material, que era quase um fanzine, ele vai gerando produtos como esse. E muito do XP que a gente tem hoje, olha que arte, sensacional. Muito do XP que a gente tem hoje, a gente é extraído desse tipo de material. Então hoje a gente vai fazer uma resenha desse material e eu vou fazer umas reflexões, os pensamentos sobre ele, né? A ideia é, seja para jogador iniciante, seja para jogador avançado, para mestres do jogo, você trazer uma série de ferramentas e elementos de explorar o submundo. Depois eu vou falar um pouco do outro guia, que é o do selvagem. Então a gente vai começar a destrinchar ele aqui, ó. Ele começa, o Douglas Niles fez uma série de produtos, ele trabalhou uma série de produtos, né? Além desse aqui, ele trabalhou, por exemplo, na conversão da série do Dragonlance para o módulo de campanha, outras aventuras. Também o Mike Brute trabalhou também em outros materiais da TCR a partir ali dos anos 80. Eles fazem uma introdução falando sobre esse módulo, que é um suplemento com regras e com novas ideias para você jogar no submundo. Então eles trazem um pouquinho da resenha deles aqui. E aí quando a gente começa no índice, ele já abre aqui, ó, o D&D, que é um produto que nasceu da inspiração da espada e feitiçaria, ele já traz aqui na arte, ó, um ladino, um combatente e um conjurador. A raiz estrutural do que é o conceito de espada e feitiçaria, exemplos de personagens assim, lembrando que o ladrão, que também existe muito na literatura, ele em muitos casos são elementos que mesclam com combatente, né? Espada e feitiçaria. Mas ok, o D&D começou a trazer essa diferença do ladrão. E aí ele traz aqui uma série de tópicos, né, de índices, para a gente trabalhar a ideia desse submundo. A gente vai destrinchar um por um. Então, aqui ele traz uma introdução, qual que é a proposta desse material? Os mistérios do Underdark, regras para jogar no submundo, nessas veias da Terra, os desafios em geral que a gente vai ter nisso, né, informações úteis. Então ele começa trazendo um overview do que é o Underdark. Quando a gente abre aqui, ó, ele vai apresentando o que é o Underdark, coisas naturais, coisas sobrenaturais. Ele apresenta tipos de cavernas, olha só, tudo natural, olha que legal. A gente tem as estalactites, olha que riqueza. As estalagmites, que são as que vêm de baixo para cima, né? E uma série de colunas naturais, tá vendo? Uma série de ideias para a gente pensar no que é composto uma caverna natural, com cachoeiras, com rios, é todo um mundo a ser explorado, né? Então ele começa a trazer isso, traz o que é sobrenatural, né? Olha lá, o unnatural, que seria não natural, vamos dizer assim. E aí, olha que legal, na hora que ele começa a destrinchar os tipos de caverna, coisas naturais e não naturais, isso já ativa uma série de gatilhos de um exemplo, de um
umas galerias complexas de caverna e uma série de perigos e desafios que vão muito além de você só desafiar os personagens, só desafiar os jogadores, né, falando melhor, com criaturas, com encontros, com problemas. Então ele traz aqui, ó, olha o que você pode ter. Isso tudo é pensamento, né? Mas você pode ter regiões com fogo, regiões com gases venenosos, olha aqui, regiões vulcânicas. Então você pode pensar em cogumelos venenosos, quedas d'água, águas quentes, vapores venenosos, uma série de outros problemas que desafiam, ó, cave-in. O cave-in seria desmoronamento, né? Quedas de pedra. Então, uma série de problemas, de desafios que vão muito além de só criaturas. Para quem vai jogar esse tipo de jogo, poder destrinchar essa navegação nos subterrâneos, confrontando diversos problemas, né? Que vão muito além do que é só uma caverna, do que é só criatura e combate. E só esse mapa aqui já me dá a ideia de fazer aventura usando ele como uma caverna, né? Como uma dungeon. Beleza. Aí ele vai destrinchando aqui isso, ele traz, ó. Aí olha como é que o jogo começa nos anos 80 a trazer o que eu vou chamar aqui de crocância, né? Que é o crunch. Começa a trazer uma série de regras para a gente resolvendo esse tipo de problema com ferramentas de regra, né? Mecânicas. Então, por exemplo, aqui é um dos primeiros materiais que oficialmente, em 1986, aparece o conceito de ability check, que é você rolar um D20, né, lançar um D20 contra o atributo, tirar igual ou menor do que o valor do atributo. Então ele dá um exemplo. Um personagem que tem força 12, se quiser fazer um teste para escalar, por exemplo, precisa lançar um D20 e tirar 12 ou menos. Então esse tipo de conceito, até ali o meados dos anos 80, ele não era uma estrutura de regra do jogo. E ele começa a entrar como regra de atributo, que tem um certo viés de problema, que é você, como eu já falei aqui no canal, não vou entrar nesse demérito agora, né? Mas é você começar a não explorar a dialética entre jogador e mestre, simplesmente lançar um dado e resolver no dado. Existe essa chance. Não significa que todo mundo faz assim, mas vale a reflexão. E começa a nascer em alguns produtos dos anos 80 até vir como material oficial da segunda edição. Você tem também a regra de proficiência. Ele tira alguns exemplos do Oriental Adventures, que é um outro livro dessa coleção de Lombada Laranja, e ele fala que tem lá as tradições, tem os exemplos de sobrevivência, que ele traz aqui também alguns tipos de proficiência que você pode ter, inclusive com XP por proficiência. Regras de nadar, tá vendo? Swimming. E aí começa como você prende a respiração, movimento na água, trazer uma série de elementos para fazer, olha as artes, para fazer essa estrutura de julgamento para o mestre, né? Como fazer escaladas, ó. Aí ele começa a trazer o que é escalada, as armaduras, os equipamentos impactam. O uso de corda, o não uso de corda. Ele começa a trazer aqui, olha que curioso, como você fazer escaladas se você não for um ladrão. E aí ele começa a explicar sobre isso, porque o ladrão gera uma dissonância de que se ele tem habilidade escalada, como que os outros vão fazer? E uma das soluções foi pensar que o ladrão tem um poder, né? O ladrão escala superfícies inviáveis para o ser humano, inacessíveis. Então ele começa a trazer esse destrinchar aqui para tentar explicar e trazer em porcentagens, inclusive com alterações dos povos, né? Como que você faz essas escaladas e tal. Como você faz salto se você não for um acrobata, né? Que é uma classe que tem também habilidades para isso. Olha lá as artes. Olha que legal. Bem old school. E aí vai trazendo aqui uma série, né? Pontes, tá vendo? Pontes permanentes. E aí vai trazendo aqui regras de queda. Ó, aqui, até onde eu vi, é o primeiro material que estrutura a regra de queda que vem na Cyclopedia, que é muito clássica, que a cada 10 pés você sofre um D6 de dano. Então ele começa a trazer aqui, de queda, né? Essa regra. E aí vai trazendo uma série de outros elementos, né? Por exemplo, uma regra que eu não uso daqui, mas eu achei bem interessante, é daqui que nasce, por exemplo, a proposta de fadiga e exaustão a partir de uma navegação. Só que aqui ele fala a cada 2 horas, né? A cada 24 turnos, os personagens fazendo um dungeon crawl, eles podem sofrer exaustão. Depois
dentro do old school, isso foi sendo normalizado para 6 turnos, né, 60 minutos. Mas começa a nascer essa discussão de penalidades aqui. Né, os efeitos da exaustão, tá vendo as penalidades, bem legal já se pensar nisso, né, como aplicar isso. Movimentos na escuridão, tá vendo? Movimentos em superfícies escorregadias, o que isso pode impactar? Ele começa a trazer uma série de elementos. Aí vem a ideia das proficiências, ó. Personagens que forem lutar desarmado, como que faz isso? Então ele começa a trazer proficiências, inclusive, para áreas que não são de exploração, né? Artesãos, tá vendo? Ferreiros, por exemplo, né? Os craftsmen, quem for construir coisas com arte ilustrativa, bem legal. E ele traz inclusive proposta de XP para treinador de animais, olha aqui, ó, o Animal Trainer. E isso tudo faz também com testes de perícia, né? E isso pode impactar, essas perícias que eu digo é o teste de atributo, né? Rolando o D20. E ele traz inclusive, olha lá, movimentos olha um rio subterrâneo, que legal. E aí movimentos, inclusive, de ganhar pontos de experiência, tá vendo? Como ganhar experiências com as proficiências. E aí, junto com isso, começa a incorporar no D&D a ideia de perícias, né? As listas de perícias começam a sair também aqui. E na caixa Beckme também começa a sair esse conceito. E aí ele começa, como funciona o combate se você estiver no submundo, né? O combate no underground. Então, se você quiser lutar num murão, numa muralha, você está lá escalando e precisa lutar. Então, ele traz uma série de regras que vão trazendo, como eu disse, muito mais crocância, ou seja, muito mais elementos mecânicos. E você, ao invés de julgar pelas ferramentas estruturais básicas, você começa a ter o que é chamado de subsistema ou regrinhas de consulta que acabam trazendo o elemento de você ter que pegar no livro para consultar. Embora eu ache essa coleção riquíssima, olha só, essa coleção de Lombada Laranja, ela alimenta um pouco esse pensamento se você não tiver essa análise crítica, né? Você começa a ficar preso pela regra, você começa a jogar a regra e não jogar a lógica ficcional. Mas vale o XP para a gente entender algumas dinâmicas, como lutar na água, tá vendo? Como lutar na escuridão. Ele vai trazendo uma série de propostas aqui, né? Ó, desabamentos, tá vendo? Os cave-ins. Então, ideias de desabamento, como é que funcionaria isso, né? Desmoronou. Isso são formas de você desafiar os jogadores, né? Um monte de pensamento legal, como eu já resenhei aqui o Veins of the Earth, por exemplo, as dungeons do Gillespie, né? E muito desse XP já tinha lá atrás, ó. Como que é a ventilação nesses subterrâneos, né? Como é que seria áreas que tem névoas esfumaçadas, áreas quentes? Então, ó, regiões de gás tóxico ou venenoso, tá vendo? A ventilação. Tudo isso ele vai abordando aqui para você sortear, gerar, né, os desabamentos. Ó. Como é que funcionam os desabamentos? Chances de ter desabamentos, terremotos, que acontecem muito em Arcaia, já tinha esse XP aqui, né, de você desafiar, ó. Olha lá, como você gerar regiões que tenha terremotos, que tenha falhas, como você gerar desabamentos com ameaças sobre os personagens, né? Muito mais do que só combate. E aí com uma arte muito legal, os personagens fugindo de um desabamento muito legal. E aí ele vem vindo, né? Hipotermia, olha só que legal. Regras de hipotermia. Então, ok, vem avançando aqui, né? Uma série de abordagens que a gente pode pensar, os personagens navegando pela água. Trabalha muito essa ideia de água nos subterrâneos, né? Ideia, olha que legal, ideia para você gerar mina. Tem aqui, se você quiser minerar, como que você vai gerar uma mina, mexer nisso? Até para você gerar uma dungeon lógica, né? De onde veio a mineração, então os tipos de minas. Olha que legal, como é que você desce. Isso aqui é um desafio incrível, né? Porque se você coloca uma mina assim, você já está informando para os jogadores uma dificuldade de acessar essa mina, e isso aqui tem a ver com peso, tem a ver com a fuga de tesouro, se eles precisarem fugir, tudo isso é desafio adicional muito legal. E aí ele traz regras de escavação, olha aqui, ó, regras de escavação, tá aqui embaixo. E aí, uma série de problemas que podem acontecer, né? Qualidade da mina, olha lá, aqui ó, a qualidade da mina, tá vendo? Então, o que a mina tem? Ela pode ser uma mina de ferro, uma mina de prata, uma mina de cobre, uma mina de ouro, uma mina de platina.
Ou então minas de gema, tá vendo? Qualidade das gemas, o tempo que você demora para explorar, extrair essas gemas, tudo aqui. Muito, muito, muito legal. Aí olha lá, estruturas, olha lá, do pessoal organizando mineração. Isso o personagem nível baixo, ele pode estar explorando uma mina dessa que de repente trabalha com escravidão, ele quer liberar escravos ou quer lutar, confrontar esse tipo de coisa, ou o personagem nível alto podem investir na construção de mina, né, os gestores. Então o XP equivale para várias abordagens do jogo. Lealdade dos hirelings, ele destrincha um pouco mais do que tinha no DMG. Ele fala, no livro do mestre tem numa página, e ele traz os elementos mais profundos para complementar lá, né? Novos equipamentos, olha que legal. Aqui ele traz novos equipamentos que expandem o que tinha no AD&D voltado para esse tipo de cenário, né? Mais equipamentos no jogo. E aí ele vai, como você melhorar o seu jogo, né? Melhorando o seu jogo. Aí ele traz aqui regras, várias coisas para você, animais de carga, tá vendo? Uma série de coisas adicionais, né? Olha que legal. Tipos de magia, tá? Isso aqui, ele fala aqui, olha lá, os tipos de magia que são criativas formas de você usar magias no Underground, né? Ele traz dicas aqui, ó, de como usar essas magias, tanto na construção de NPC, de cenário, como para personagens, né? Muito, muito, muito legal. Técnicas de mapeamento, ó, né? Para fazer essa navegação. Aí ele traz aqui, ó, o ambiente, né? O environment do Underground. Então, o que tem nesse Underground? Ele vai trazendo aqui perigos, uma série de coisas, alinhamento, back to basics. Aí ele fala, inclusive, que muitos dos jogos, né, do jogo tradicional, do jogo original, lá dos anos 70, porque isso aqui já é de 86, ele envolvia navegações no subterrâneo por muito tempo. Então, se você quiser buscar jogadores que gostam desse tipo de proposta, dá para você fazer um jogo muito com mega dungeons, né, com esse dungeon crawl, dungeon delve, de forma bem, bem legal. Então, beleza, já tinha um back to basics, né? Já tinha uma busca pela OSR lá nos anos 80. Beleza. Aí uma série de problemas, né? Umidade, ó. Temperatura. Como é que seria a variação de temperatura nesses cenários? A umidade. Beleza, ele vai trazendo aqui artes, ó. Que legal. Aí ele traz, inclusive, as culturas do Underdark. Isso aqui tudo alimentou muito o cenário. Ele traz aqui os Drows, os Duergar, os Kotoa, tudo lá nos anos 80. Né, os tipos de mapa, ó. Olha como é que você faz uns biomas subterrâneos, né? Bem, bem, bem legal. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Ele vai passando em cima disso, né? As regiões, olha só, canyon subterrâneo, floresta de fungos. Ele traz o tipo de geografia que pode ter, a caverna dos antigos, né? Dos ancestrais. Então ele vai trazendo uma série de propostas para os cenários, né? Olha lá. Dá para brincar com meio que um Balrog, olha lá, as criaturas libertaram um demônio, uma criatura que estava presa no subterrâneo por muito tempo, né? Muito, muito, muito legal. E aí, olha só, pensa uma viagem desse tipo. Que legal, cara, os tipos de perigo que você pode imprimir, né? Umas marchas em viagem com esse tipo de risco. Aumenta muito a dinâmica do jogo, né? Você fica, imagina o risco de combater com uma tropa de orcs que estão passando nesse tipo de cenário. Olha que dinâmica que você pode imprimir, muito legal, né? Inclusive, ele está falando aqui dos cenários, né? Um outpost dos Ilítides, ele está sempre falando de cenários nessa região. Olha lá, floresta de fungos, olha que legal. Beleza, e aí ele vai explorando isso aqui, com perigos dos mais diversos e desafios dos mais diversos, domínio dos Duergar, e aí vai explorando. Aí ele chega numas considerações, um capítulo que ele destrincha as considerações de uma campanha, como gerar uma campanha nos subterrâneos, né, nesse tipo de jogo. Como que você faz para ir construindo essas aventuras, amarrando para virar uma campanha. Aí ele traz aqui, olha que legal, a fina arte do julgamento, né, ou seria a fina arte da mestragem. E aí ele explica um pouco disso, na visão dele, como desenvolver um cenário e tudo, né, as importâncias de criar um setting de jogo. Olha que legal.
E aí aqui ele começa a entrar, não vou dizer um conflito, mas numa dissonância de muito do que eu debato aqui no canal, né? Porque ele começa a trazer a ideia de plot contra plot, a importância de você criar uma história. Ele vai destrinchando aqui na estrutura de uma história, personagens como protagonistas. E isso ele vai estruturando de uma forma em que vale a nossa reflexão, né? Porque quando ele fala na arte do storyteller, né? Eu não sei onde que ele fala mais aqui, mas o storyteller, o conceito de storyteller ou do narrador, ele não veio do vampiro, né? O vampiro que foi lançado nos anos 90, final dos anos 80, agora me fugiu a memória, e já tinha esse conceito no Dungeons and Dragons, né? De você narrar a história, ser o storyteller e preparar os plots para os jogadores. Só que, embora eu não ache que isso é um problema, né, de você preparar plots, como ele indica aqui, eu acho que isso traz uma ideia de uma narrativa idealizada, né, que vem de fora. Enquanto que quando você joga o jogo, o resultado do jogo legítimo é que vai depois gerar uma história, né, e não a história antes. Então, se você bola todo um plot antes, idealiza um combate épico ali, é meio que você forçar os jogadores a seguirem aquela linha, né? Mas isso vale a reflexão, vale sempre a reflexão. E aí, opa, olha aqui que legal, ele fala do foreshadowing, tá vendo? A importância da técnica de foreshadowing, que eu falo muito aqui, isso tudo é XP, tá vendo? Então ele fala que é uma técnica de narrativa, né, de storytelling, e é fundamental para quando você tem personagens vulneráveis e que você queira fazer um jogo sobre a decisão dos jogadores, que você faça um foreshadowing. Você não vai chegar e jogar uma criatura na cabeça deles, aí eles vão ter que combater. Então você fazer desafios de antecipação, né, são fundamentais. Beleza, ele traz isso aqui, técnicas de campanha, de design de campanha, olha lá. Running the game, como preparar para o jogo. E aí, cara, é um livro muito legal, tá? Um XP bem legal. Olha lá, o Dungeon Master como um narrador, né? Ou seria o mestre na função de narrador. E aí tem muita coisa legal. Tem coisas que eu discordo, mas eu acho que vale o XP pra gente analisar, ver o que a gente concorda, ver o que não concorda, porque, como eu brinco aqui, quem troca uma ideia termina o dia com duas. Quem troca um XP termina o dia com 2. Aí ele vai trazendo aqui, ó, como você ajuda, né? Ajuda para os jogadores, como contratar auxiliares, outros mercenários e tudo, né? Inclusive pensando nessa ideia de dungeon, de exploração, de tesouros, pessoas para carregarem coisas. E por fim ele traz uma dica de como você mapear o seu setting de jogo, que é bem legal também, fazendo esses ensinamentos, né? Olha lá, de como usar no mapa e fazer esses desenhos meio que em 3D, ó, desses cenários de dungeons. E é isso. Aí ele termina com algumas dicas, né? Olha que legal esse barquinho. Algumas dicas de como fazer com Rex, com hexágono maior. E é isso. Esse material sensacional, que é um XP incrível, adicional aqui para nós, e que vale muita leitura. Valeu, galera!